boa tarde. Hoje a aula vai ser sobre rebaixamento do nível de consciência, né, como a gente já tinha combinado. E inicialmente vamos falar sobre algumas alterações do nível de consciência. Bom, o Bertolucci, ele traz algumas formas de estados de consciência, né, que cursam com rebaixamento do nível de consciência, sendo o mais comum deles o coma, que você vai ter um conteúdo de consciência prejudicado, nível de consciência prejudicado, o paciente não vai ter nenhuma forma de interação com o mundo externo, e além deles nós temos outros, que são o estado vegetativo persistente, o estado mínimo de consciência, a síndrome do encarceramento, a morte encefálica e outros. Como o coma é o mais comum, hoje nós vamos abordar ele principalmente. Na definição dele, como eu já falei, ele vai cursar com a redução do nível de consciência e uma responsividade aos estímulos externos, sejam eles dolorosos, intensos, o paciente ele não vai ter qualquer forma de interação e nem vai ter também nenhuma forma de percepção de si mesmo, né? Aquela consciência auto e alopsíquica. As principais causas do coma, elas podem ser estruturais, que no caso elas devem atingir ambos os hemisférios, ou um hemisfério, mas tem que ser uma lesão significativamente grande ou expansiva a ponto de causar um desvio de linha média, ou ela deve atingir alguma estrutura importante da formação reticular ascendente, que no caso vai estar presente no tronco encefálico e de encéfalo. Então, das causas estruturais que devem acontecer para resultar no rebaixamento do nível de consciência, nós temos essas três. Se você tiver, por exemplo, uma lesão focal em um hemisfério, mas que não seja grande o suficiente para causar esse desvio de linha média, ela não vai ser a causa do rebaixamento, muito possivelmente. Ela não seria significativa para o rebaixamento. Então, a gente tem essas três definições. E aqui eu trouxe a imagem do DUS, só para vocês terem uma noção, já que a gente ainda não discutiu sobre ela, de onde está localizada a formação reticular. Como vocês podem ver aqui, ela vai estar nessa porção dorsal do tronco encefálico, atingindo também um pouco do diencéfalo, e ela vai lançar fibras de projeção para o córtex. Então, se alguma estrutura presente nessa formação reticular for atingida ou no tálamo, ou uma grande quantidade dessas fibras de projeção para o córtex forem insultadas, digamos assim, né, forem danificadas, a gente vai ter esse estado de rebaixamento do nível de consciência. Aí aqui é uma visão posterior da formação reticular. Aí aqui nós temos os núcleos da RAF, distribuídos aqui, onde estão essas regiões mais acinzentadinhas, o lóbulos cerúleos e o núcleo tegumentar cedo com um pontinho. E aqui as fibras de projeção que devem ser afetadas e que fazem parte dessa formação, desse sistema reticular ativador ascendente são as retículo-talâmicas e as tálamo-corticais. Aí aqui mais uma imagem do Rosen, que é de medição de emergência, trazendo a formação reticular num corte axial, né? E aqui onde ela seria localizada, nesse corte aqui, em uma ressonância. E outras possíveis causas do coma seriam as causas metabólicas, que aí elas podem acontecer por redução do aporte energético, aí dentre elas nós temos a hipoglicemia, a hipóxia, isquemia. Então a gente percebe aqui que o AVC, AVC isquêmico, ele pode também cursar com rebaixamento do nível de consciência, e além disso, nós também temos as alterações nas membranas neuronais, que podem ser causadas por conclusões cerebrais, intoxicação alcoólica ou por algum outro tipo de fármaco, ou até mesmo convulsões. E traumas em geral também podem causar esse tipo de acometimento de origem metabólica. Aí, para avaliação do coma, o paciente chega para você lá no serviço de saúde desacordado, que é como é que você vai começar a investigar isso. Inicialmente, você tem que avaliar o nível de consciência e o conteúdo de consciência.
E dentre o nível de consciência, anteriormente a gente tinha essa divisão em 4 nomenclaturas, né, em 4 níveis. O alerta, que seria aquele paciente vigio, comunicativo, que interage. A obnubilação, que é um paciente com nível de consciência um pouco mais baixo, um pouco mais reduzido, um pouco mais sonolento, letárgico. O torpor, é que ele estaria com esse nível de consciência já consideravelmente reduzido. E o coma, onde ele não teria absolutamente interação alguma. Só que o Bertolucci, ele sugere que esse termo de obnubilação e torpor ou estorpor, eles sejam cada vez menos usados, porque não existe ainda uma definição muito clara para diferenciar um do outro. Aí ele sugere que nós passemos a usar o termo sonolência ou até mesmo letargia. E alguns tipos de diagnósticos diferenciais que podem nos auxiliar na investigação etiológica vai ser a partir da divisão do quadro clínico do paciente em 3 caixinhas. A primeira vão ser aqueles pacientes que chegam sem déficit neurológico focal e com uma TC e um líquor normais. Aqueles pacientes que também estão sem déficit neurológicos focais, mas eles vão ter o líquor alterado ou algum sinal de irritação meníngea. Ou aqueles pacientes com déficit neurológico focal e ATC geralmente é normal. Então, quando a gente começar a investigar o paciente para nos auxiliar a direcionar o nosso raciocínio diagnóstico para um determinado grupo, a gente faz a divisão do quadro do paciente nessas 3 caixinhas. Nessa primeira aqui, nós temos como exemplos de acometimentos intoxicações exógenas por medicamentos ou outro tipo de droga ilícita, distúrbios metabólicos, como por exemplo hiponatremias, hipernatremias, hipoglicemia, infecções sistêmicas, que podem ocasionar um quadro de sepse, e aí também vão cursar com esse rebaixamento do nível de consciência, e o próprio status epilépticos, que é aquele estado pós-ictal de um paciente que acabou de sofrer uma crise epiléptica. Normalmente eles vão se apresentar dessa forma aqui. Já nesse segundo quadrinho, nós temos como exemplos a hemorragia subaracnoide e a meningite bacteriana aguda, que elas vão apresentar normalmente esse líquor alterado e sinais de irritação meníngea. E já nesse último, os principais exemplos, nós temos um AVC isquêmico extenso e um AVC hemorrágico em ponte ou cerebelo, que aí vai entrar naquele quadro de insulto estrutural que eu comentei no começo da aula. Aí, continuando aqui o quadro clínico. O quadro clínico ele vai ser bastante variável, como a gente viu, deu para perceber um pouco, o rebaixamento de nível de consciência, ele vai ter várias causas. Então, o paciente ele pode chegar de várias formas diferentes. Então, é importante que inicialmente a gente saiba investigar a anamnese, tentando buscar o tempo de instalação desse rebaixamento, se ele foi agudo, se foi gradual, se ele aconteceu em poucos segundos, se ele aconteceu ao longo de dias. Se antes dele acontecer, o paciente relatou alguma cefaleia súbita, que aí já pode direcionar a gente para um quadro de hemorragia subaracnoide. Se antes o paciente apresentou febre ou algum outro tipo de infecção, se ele tem alguma comorbidade, é importante a gente investigar se o paciente ele é diabético, se faz uso de insulina, se ele tem algum transtorno psiquiátrico e faz uso de medicações neurolépticas, se ele tem alguma ideação suicida, e aí isso pode levar a gente a pensar em alguma intoxicação exógena, por opioide ou qualquer outra forma que ele achou de tentar tirar a própria vida, e dentre outras comorbidades que são importantes que a gente investigue. E além disso, é importante que a gente investigue também o uso de drogas ilícitas ou de outro fármaco. Se o paciente teve mudança na dosagem desses fármacos, se ele faz uso de alguma anfetamina ou coisas que podem ajudar no nosso raciocínio diagnóstico. E como o paciente vai estar desacordado, na maioria das vezes, essas informações elas devem ser colhidas com testemunhas ou familiares, que são as pessoas que levam esse paciente ao serviço de saúde. Às vezes pode ser algum amigo, alguma pessoa que viu, presenciou o quadro de rebaixamento, a própria equipe de atendimento pré-hospitalar.
Então, é importante que, inicialmente, junto do manejo inicial desse paciente, você tente fazer a coleta desses dados de anamnese com quem você tiver à disposição. E, além disso, no exame físico geral, é importante que sejam observados os sinais vitais. Quais são eles? Frequência cardíaca e respiratória, saturação de oxigênio, pressão arterial, temperatura. E em algumas literaturas inclui também a glicemia como parte da observação dos sinais vitais. Porque cada parâmetro desse pode ser ocasionado por uma série de causas, mas o conjunto deles pode direcionar você a uma causa específica. Por exemplo, se o paciente tiver com uma frequência cardíaca baixa, uma bradicardia, um padrão respiratório alterado e uma pressão elevada, ele pode ter a tríade de Cushing. E aí você vai pensar em uma hipertensão intracraniana, aí isso vai mudar todo o seu manejo, toda a sua conduta em relação ao paciente. E além disso, é importante também realizar inspeção do paciente, além do exame físico geral, em que você deve procurar sinais de trauma de base de crânio, como otorreia, rinorreia, sinal do guaxinim, sinal de Bethel. Se o paciente apresenta alguma fratura evidente, se ele tem telangiectasia, icterícia ou ascite, que pode indicar alguma disfunção hepática, né, que pode nos levar a pensar em uma encefalite hepática, uma fístula arteriovenosa, que pode indicar que o paciente é um doente renal crônico, então a gente pode pensar também em uma crise urêmica ou outra coisa do tipo. Então, o que eu quis passar para vocês durante isso é que os achados eles são realmente bastante variáveis e que é importante que você tente fazer a investigação abrangente do paciente. Mas, passando para a parte prática, quando a gente recebe um paciente, além de fazer essa coleta de anamnese e tudo mais, quais são as primeiras coisas que eu tenho que fazer com o paciente a nível de tratamento? Vai ser o ABCDE e o MOVE. Então, você tem que garantir as vias aéreas do paciente. Se você observar que ele está muito rebaixado, que não vai conseguir sustentar a respiração ou tem risco de broncoaspirar, você tem justificativa para entubar o paciente. Você avalia a frequência respiratória dele, a saturação, faz a ausculta, observa a pressão dele, se ele está hemodinamicamente estável, faz o Glasgow. Nesse D também, a nossa professora de pediatria também inclui a dextrose, né, que é a avaliação da glicemia. E embora não tenha em alguns livros que eu olhei, eu acho que foi no Rosen, fala que é importante você realizar a exposição do paciente, porque como ele vai estar desacordado, ele não vai passar nenhuma informação para você, é importante você avaliar se ele tem alguma marca de seringa, se ele tem algum adesivo de medicamento, alguma circulação colateral importante, algum sinal de infecção em membros inferiores, alguma úlcera. E além disso, também o MOV, né, como a gente já discutiu em outras aulas, que é a monitorização cardiorrespiratória, a oxigenação e acesso venoso para administração dos medicamentos posteriormente necessários. Além disso, para iniciar a investigação, é importante que se respondam essas 5 perguntas. A primeira delas é saber se esse rebaixamento foi ocasionado por uma causa orgânica ou psíquica. Esse padrãozinho aqui eu peguei do Bertolucci, mas eles falam que essa causa psíquica, ela deve ser tipo um diagnóstico de exclusão, assim. Você tem que tratar o paciente e investigar buscando alguma causa orgânica. Sendo causa orgânica, ela é estrutural ou metabólica. Sendo estrutural, ela é uma lesão focal ou uma lesão difusa. Aí, para isso, você vai contar tanto com exames de imagem, quanto com o exame neurológico, exame físico neurológico. Se é uma lesão focal, ela é infra ou supratentorial. E esse quadro de rebaixamento, ele pode ser reversível ou o paciente já está em morte encefálica. Então, você vai pedir exames, avaliar o paciente, tudo tentando pensar nesse raciocínio aqui, tentando achar a causa do rebaixamento do paciente. Os exames laboratoriais, os principais que você tem que solicitar vão ser o hemograma, glicemia, se você já não tiver pedido antes, não tiver feito a glicemia capilar no atendimento imediato, os eletrólitos, dentre eles, os principais são sódio, potássio, cálcio,
pensando em distúrbios hidroeletrolíticos. A função hepática, aí os principais são o ASL, o ALT, bilirrubinas e a fosfatase alcalina. A função renal, principalmente ureia e creatinina, gasometria arterial, e aí é importante você investigar se o paciente ele está evoluindo com acidose metabólica, uma alcalose metabólica, se ele tem um gap anion. Esse gap anion é importante para pensar, inclusive, em intoxicações exógenas. E também o perfil toxicológico, que aí o perfil toxicológico vai depender da triagem, da investigação que o serviço em que você trabalha tem disponível para a investigação. E aí ele pode ser feito através de coleta de sangue, coleta de urina, e por aí vai. E em relação ao eletroencefalograma, o LICO, o ECG e raio-x de tórax, eu preciso pedir todas as vezes? Não, eles não costumam ser exames que você pede de rotina. Eles são mais direcionados para alguma suspeita sua. Por exemplo, o eletroencefalograma normalmente é solicitado se o paciente está em coma e você está suspeitando que ele esteja em um estado de mal epiléptico não convulsivo. Como você vai ter certeza se ele realmente está convulsionando sem ninguém saber? Você tem que fazer o EEG. O líquido, ele normalmente é feito se você tem já alguma suspeita de uma hemorragia subaracnoide ou de meningite ou encefalite. Ele não é feito todas as vezes. E é importante que antes dele você realize antes um exame de neuroimagem para evitar a precipitação de um quadro de herniação, por exemplo. O eletroencefalograma, ele é usado quando você quer investigar algum evento cardíaco que pode ter desencadeado esse rebaixamento, como uma arritmia, uma insuficiência. E o raio-x de tórax é quando você tem alguma suspeita de que o rebaixamento pode estar sendo causado por algum cometimento pulmonar, como por exemplo uma pneumonia que acabou gerando um quadro de sepse grave, por aí vai. Outros exames que você pode solicitar são os exames de neuroimagem. O principal deles é a TC de crânio, porque ele é mais fácil de ser obtido, é mais rápido. E ele é melhor para investigação, enfim, e é importante que você peça TC de crânio sem contraste. Porque se o paciente tiver algum tipo de hemorragia, você consegue enxergar mais fácil. O contraste ele iria camuflar um pouco dessa hemorragia, ficar um pouco mais difícil a investigação. E ele vai ser importante para você investigar lesões estruturais e algum efeito de massa que poderia estar precipitando algum quadro de herniação, e aí a conduta seria bem mais emergente, por assim dizer. E além disso, você também pode pedir a ressonância magnética, só que é um quadro ou é um exame mais caro, ele demora mais para ser feito e muitas vezes, principalmente se o rebaixamento ele for abrupto e agudo, você precisa de uma conduta muito rápida. E como a gente sabe das aulas de emergência, nenhum exame complementar deve atrasar a conduta do paciente. Então a ressonância normalmente não é tão pedida inicialmente, quando a gente recebe o paciente no serviço, mas ela vai ser mais sensível para a investigação de abscessos cerebrais, de tumores, de AVC isquêmico agudo, encefalites, trombose venosa cerebral e nas estruturas da fossa posterior, uma vez que elas vão sofrer muita interferência das estruturas ósseas, né? E agora partindo para o exame neurológico, o exame neurológico ele vai ser mais focado em observar a gravidade do quadro e tentar localizar a lesão do paciente. Então, é importante que a gente investigue esses 5 pontos, que são nível de consciência, reflexos do tronco encefálico, padrão respiratório, resposta motora e sinais de meningismo. Esses são os principais, são os que você não pode deixar de investigar, digamos assim, em um paciente que está com rebaixamento, mas outras investigações também cabem de acordo com seu raciocínio no caso do paciente. Em relação ao nível de consciência, o principal instrumento usado vai ser a escala de Coma de Glasgow, que a forma de avaliação dela e os parâmetros que ela avalia a gente já conhece bem, né? Abertura ocular, melhor resposta verbal, melhor resposta motora. E, como a gente também já sabe, a escala de Coma de Glasgow, ela
não vai ser tão boa assim para avaliar algumas situações, como por exemplo, se o paciente está entubado, a resposta verbal ela fica prejudicada, e entre outras situações. A partir disso, foi pensada também na escala FOR, que é Full Outline of Unresponsiveness, que ela também vai avaliar a resposta ocular e a resposta motora, assim como na escala de Coma de Glasgow, mas ela também vai avaliar a resposta de tronco cefálico e respiração, que fazem dela um pouco melhor para ser usada em quadro de rebaixamento do nível de consciência, embora como ela não é tão difundida assim e ela é um pouco mais complexa, ela não seja tão usada, mas ela consegue predizer melhor a severidade do quadro do paciente. Outro exame neurológico importante de ser feito é a avaliação de pupilas e olhos e dos tipos de pupilas. Nós vamos ter as pupilas mióticas e isocóricas, que elas vão estar presentes basicamente em acometimentos metabólicos ou acometimentos de diencéfalo, elas vão ser fotorreagentes. Então, se você fizer aquele reflexo fotomotor, a pupila vai contrair, você vai ter resposta. Outro tipo de pupila é a pupila da síndrome de Clown-Bernard-Horner, que é da síndrome de Horner que a gente já conhece. Nós vamos ter uma pupila mais miótica e que normalmente vai estar acompanhada de uma semiptose, de uma anidrose ipsilateral e que ela vai ser mais característica de uma lesão simpática. Na pupila mesencefálica, a gente vai ter essas pupilas médio-fixas, que elas não vão ser reagentes, não vão ser fotorreagentes, e elas vão ser mais características de lesões mesencefálicas, essas pupilas médio-fixas. Na pupila tectal, ela vai estar bem mais midriática, mais dilatada, ela não vai ser fotorreagente, e ela também pode estar presente em quadros de intoxicação por atropina e anfetaminas, dessa mesma forma, midriáticas e não fotorreagentes. E ela também pode apresentar algumas variações de dilatação. Ela não reage, ela tem esse reflexo fotomotor negativo, mas espontaneamente ela pode ficar alterando o seu diâmetro, sua dilatação, que é o que a gente chama de icus, que pode inclusive indicar que o paciente está tendo uma crise, um episódio de mal epiléptico não convulsivo, que aí também serve de base para a gente fazer a investigação com eletroencefalograma. Outro tipo de pupila é a pupila pontina, que ela vai ser pontiforme, ela vai ser extremamente miótica, vamos dizer assim, e ela vai reagir, vai ter esse reflexo fotomotor positivo, mas é quase imperceptível de tão pequena que a pupila tá, que vai ser semelhante à intoxicação por narcóticos, não seria mesencefálica, seria pontina. E nós temos a pupila uncal, ou do terceiro nervo, que pode ser precipitada por quadros de herniação, e a gente vai ter essa pupila extremamente midriática e também com o reflexo fotomotor negativo. Ela acontece principalmente unilateralmente, né? Uma vez que ela pode ser precipitada por herniação. Se ela acontecer bilateralmente, significa que o quadro do paciente está muito mais grave. Então, é muito importante prestar atenção e tratar o mais rápido possível o paciente que apresenta esse tipo de pupila. Além disso, também é importante investigar o fundo de olho. Nem sempre é possível, porque em alguns casos a pupila do paciente vai estar muito miótica, mas é importante investigar quadros de papiledema, que eu mostrei na outra aula, que podem indicar um quadro de hipertensão intracraniana. Continuando a investigação neurológica dos nervos cranianos, nós temos aqui a movimentação ocular. E para isso é importante saber que os centros motores do olhar conjugado, que são responsáveis pelo nosso olhar conjugado, são o lobo frontal, o lobo occipital e a ponte. O acometimento do lobo frontal, ele vai acabar ocasionando um desvio do olhar conjugado para o lado da lesão. Ou seja, o paciente pode apresentar uma hemiparesia contralateral,
a direção em que o paciente está desviando o olhar conjugado. E se ele tiver um acometimento de ponte, ele pode apresentar esse desvio do olhar conjugado para o lado oposto da lesão, que é o mesmo lado da hemiparesia, se houver. Outro acometimento desse desvio de olhar conjugado vai ser quando há um acometimento do teto mesencefálico, onde eu vou ter um desvio do olhar conjugado para baixo, e isso pode ser conhecido como sinal de Parinot. Esse sinal ele também pode ser chamado de fenômeno do sol poente, e ele pode estar presente em alguns casos de hidroencefalia, uma vez que ele vai comprimir o teto mesencefálico, causando esse desvio do olhar. E algumas manobras para a reprodução do olhar conjugado, que são inclusive reflexos do tronco encefálico, são o reflexo óculo-cefálico e o reflexo óculo-vestibular. No reflexo óculo-cefálico, eu acho que a gente já até comentou na aula de semiologia, mas a gente vai fazer a flexão, a rotação da cabeça do paciente para a esquerda e para a direita, e o reflexo ele vai ser normal se o paciente mantiver o olhar num ponto fixo, ou seja, se eu virar a cabeça do paciente para a esquerda, ele desvia o olhar para a direita e vice-versa. E no reflexo óculo-vestibular, eu vou irrigar a orelha do paciente, é claro, com uma otoscopia prévia para ver se o paciente não tem nenhuma perfuração timpânica ou nenhum tampão seroso que obstrua. E o paciente ele vai apresentar três situações. Se ele estiver consciente, ele vai apresentar nistagmo. Eu trouxe uma imagem mais para frente que exemplifica melhor essa parte. Se o paciente ele tiver comatoso, mas com tronco encefálico íntegro, ele vai desviar o olhar em direção à orelha irrigada. E se ele tiver comatoso e com comprometimento do tronco encefálico, ele, ele não desvia o olhar. Acho que é isso. Ele vai continuar com o olhar fixo. E se esses dois reflexos estiverem negativos, isso vai me indicar uma lesão do fascículo longitudinal medial do tronco encefálico. Já se eles estiverem positivos, isso pode me indicar que o paciente tem uma lesão estrutural mais supratetorial, de modo que não está atingindo essas estruturas do tronco encefálico, ou que o paciente apresenta alguma causa de rebaixamento metabólico. O reflexo óculo-vestibular, ele vai ser o que indica com mais fidedignidade lesões no tronco cefálico em relação ao óculo cefálico. E aqui, uma imagenzinha para demonstrar como ocorre esse desvio do olhar conjugado. Aqui eu irriguei com água fria o ouvido esquerdo do paciente, ele vai desviar o olhar para o lado esquerdo. Aqui eu irriguei do lado direito, mesma coisa. E se por acaso eu irrigar os dois ouvidos com água fria, ele vai desviar o olhar para baixo. Eu imagino que seja por isso que quando a gente vai fazer a investigação de morte encefálica, a gente precisa esperar 5 minutos entre uma orelha e outra para poder realizar o teste. Continuando a investigação, nós temos também um outro achado, que é o bobbing ocular, que ele não é muito comum, certo? Eu só trouxe aqui só a critério de informação mesmo, que ele vai indicar lesão pontínea. Pronto, acho que deu para exemplificar bem. O bobbing ocular, ele vai ser justamente essa movimentação vertical do olhar conjugado, em que ele vai ter um deslocamento lento para cima e rápido para baixo. Existem variações disso, mas eu não achei muito interessante trazer. Além desses, nós temos também o nosso nistagmo, que ele pode acontecer e nos indicar que o paciente está tendo algum tipo de estado de mal epiléptico não convulsivo, que ele tem alguma disfunção do tronco encefálico, ou até mesmo que indicar que o paciente teve uma overdose medicamentosa ou por alguma outra droga, que no caso os principais que podem causar essa overdose com nistagmo seriam anticonvulsivantes, lítio, ketamina, o álcool, e aqui lembrar da encefalopatia de Wernicke, que o paciente vai apresentar nistagmo, e a feniciclidina. Aí falando dos outros,
Dos outros reflexos do tronco encefálico, aqui nós já falamos de três, né? O reflexo fotomotor pupilar, reflexo oculocefálico e o óculo vestibular. E o reflexo córneo-palpebral, em que você vai realizar um estímulo no canto da córnea do paciente. Ele tem que piscar, se tiver com o tronco íntegro. O reflexo da tosse, em que você estimula a epiglote do paciente e ele tosse. O reflexo do vômito, em que você vai estimular a orofaringe do paciente e vai ser positivo se o paciente elevar bruscamente o palato mole e contrair os músculos da faringe. E eles vão avaliar principalmente os nervos cranianos 1 e 3, que no caso aqui é o nervo I, eu acho que eu errei, o 2 e o 3. O óptico e o fotomotor, o oculomotor, perdão. O óculo cefálico e o óculo vestibular vão avaliar o 3 e o 4, que vão ser o óculo motor e o 3 e o 6, que vai ser o óculo motor e o abducente. O 5 e o 7, que vai ser o trigêmeo e o facial, no caso do córneo palpebral. O da tosse e o do vômito vão avaliar o 9 e o 10, que vão ser o glossofaríngeo e o vago. Continuando o exame neurológico, nós devemos observar as respostas motoras, que a gente tem que observar a resposta a estímulos dolorosos, o tônus muscular, a movimentação espontânea do paciente e posturas reflexas. Em relação à movimentação espontânea, a gente tem que observar a movimentação que o paciente faz, se ele obedece a comando, se ele normalmente está se movimentando sem nenhum estímulo. O tônus muscular, a gente tem que fazer aquela movimentação passiva do paciente, e isso também vai nos indicar algumas causas. Se ele estiver com tônus aumentados, pode indicar uma crise neuroléptica maligna pelo abuso de neuroléticos. Se ele tiver hipotônico, pode indicar algum problema motor, da via motora. E as respostas de estímulos dolorosos, elas podem acontecer a partir de três estímulos: o supraorbitário, o estímulo do leito ungueal e o da compressão external. Os principais usados são esses dois, porque o da compressão external não tem nenhum ganho semiológico e muitas vezes a família ou quem está por perto não vai entender que você está lá apertando o peito do paciente para investigar ele. E aí você realiza esses estímulos e observa a resposta do paciente. Inclusive, faz parte até da investigação na escala de coma de Glasgow. E aqui a imagenzinha para exemplificar como você realiza esses três estímulos. Em relação às posturas, as principais são as posturas de descerebração, que a gente já viu na aula de semiologia neurológica, que vai indicar lesões em ponte ou de encéfalo, e as posturas de decorticação, que vão indicar lesões mais altas, vão indicar lesões em hemisférios ou em tálamo. E apesar da gente fazer essa diferenciação, essa topografia, digamos assim, em relação às posturas, essas posturas também estão presentes em distúrbios metabólicos, então eles não são excluídos só por causa dessas posturas. Partindo agora para o padrão respiratório, nós temos a respiração de Cheyne-Stokes, em que o paciente ele vai ter essa hiperpneia seguida de períodos de apneia, que podem indicar tanto acometimentos metabólicos quanto lesões bilaterais ou diencefálicas. A respiração atáxica de Biot, que o paciente não vai ter um padrão respiratório contínuo, que pode estar presente em intoxicações exógenas e lesões bulbares. E a respiração de Kussmaul, que o paciente vai ter essas incursões e excursões respiratórias bem rígidas, assim, bem forçadas, que podem estar presentes em lesões mesencefálicas, mas principalmente vão ser observadas em acidoses metabólicas graves, como principalmente acontece na cetoacidose diabética. E sinais de irritação meningia, nós vamos ter, como a gente já viu, rigidez no calo, sinal de Kernig, sinal de Brudzinski. Não vou explicar muito mais dessa parte, que a gente já falou disso na aula passada. E as herniações cerebrais e sua clínica, nós vamos ter a hérnia do cíngulo ou a supracalosa, que vai cursar com compressão das artérias cerebrais anteriores, basicamente. A hérnia do úncus ou hérnia lateral, que ela vai cursar com compressão do terceiro nervo e midríase. Ela pode cursar também com liberação piramidal, hemiplegia ipsilateral
e compressão do mesencéfalo, que é o que pode levar o paciente a rebaixar o nível de consciência e até mesmo ao coma. Então, a gente vendo esse quadro aqui, ele é um quadro, se eu não me engano, inicial dessa hernia de Uncus. Então, a gente tem que agir com emergência aqui. E nós temos a hernia central, que é normalmente, se eu não me engano, essa hernia central acontece quando você tem uma lesão expansiva bilateral, que vai acabar empurrando o diencéfalo em direção ao tronco encefálico. E aí o paciente vai cursar com desatenção e sonolência, respiração de Cheyne-Stokes, as pupilas mióticas, porém fotorreagentes, uma paratonia, que essa paratonia a gente pode observar quando for investigar o tônus muscular do paciente, né, que quando você faz uma movimentação mais rápida, você observa a rigidez e uma certa resistência ao movimento, e quando você faz o movimento um pouco mais lento, você vê um tônus normal. Então, essa paratonia. Que pode evoluir com postura de descerebração, que aí o quadro já está evoluindo. É como se a evolução dessa hérnia cerebral acontecesse nessa ordem que eu coloquei aqui, até o coma do paciente. E a hérnia das tonsilas cerebelares ou das amígdalas, que pode comprimir o centro respiratório e também levar o paciente à morte. Essa outra hérnia aqui que eu não chamei muita atenção, porque ela não tinha uma clínica muito específica, é a hérnia transcraniana, ou extracraniana. E a conduta? Enfim, a conduta, depois dessa investigação todinha do paciente, como é que a gente vai agir? Mais uma vez, depende da causa do rebaixamento, mas algumas medidas são mais gerais. Por exemplo, se a glicemia capilar do paciente for abaixo de 70, você realiza a administração intravenosa de soro glicosado a 50%, 50 miligramas. Outras literaturas falam 100 miligramas, não ficou tão fechadinho. Porém, se o paciente for etilista, se for uma mulher em hiperêmese gravídica, ou um pós-operatório, uma dieta parenteral prolongada, ou um paciente desnutrido, você tem que pensar, você tem que fazer primeiro, antes de fazer a glicose capilar, a administração de 100 miligramas de tiramina intravenosa, tentando evitar a encefalopatia de Wernicke, certo? Porque esses pacientes costumam ter deficiência de vitamina B1. Se você tiver suspeita de intoxicação exógena, você realiza a lavagem, pode realizar, né, a lavagem gástrica com carvão ativado ou a administração de antídotos. Se o paciente tiver suspeita de intoxicação por benzodiazepínico, né, a gente realiza 0,2 mg por minuto de flumazenil intravenoso, ou se tiver de opioides, naloxona 0,4 a 2 mg intravenoso em 3 minutos. Se suspeita de meningite, a gente trata com ceftriaxona, 2.000 mg IV, ou outra medicação, conforme a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares do seu serviço determinar. E se você tiver suspeita de encefalite, você vai realizar a administração de aciclovir 80 mg intravenoso. Porém, se você tiver evidência de hipertensão intracraniana ou herniação, a conduta é cirúrgica. Porém, se você tiver ainda vai demorar ainda para o neurocirurgião chegar e organizarem tudo para a cirurgia do paciente, a gente tem algumas medidas paliativas que podem segurar a situação do paciente antes da cirurgia, que vai ser a elevação da cabeceira a 30 graus, a hiperventilação do paciente com 6 litros por minuto de oxigênio e uma administração de 0,5 a 1 gramas por quilo de manitol. E para a prevenção de crises convulsivas, isso não é rotina, certo? É só se o paciente tiver, você observar que aquela lesão pode predispor a alguma crise convulsiva, se o paciente tiver histórico, você faz a administração de diazepam de 3 a 10 miligramas intravenoso lento, e a fenitoína vai ser de manutenção, 80 miligramas por quilo IV. E o prognóstico do paciente também é bastante variado, porém, ele vai variar de acordo com a etiologia, a neuroimagem, sinais clínicos, testes eletrofisiológicos e marcadores bioquímicos. O que vai demonstrar um mau prognóstico mais marcadamente vai ser uma lesão estrutural. Ela vai
apresentar um pior prognóstico do que um rebaixamento por causas metabólicas. Um pior componente motor também indica um pior prognóstico. Um traçado isoelétrico em EEG e a ausência de reflexo pupilar e córneo-palpebral também indicam um pior prognóstico e, consequentemente, que talvez o paciente não consiga reverter o coma ou, se ele reverter, que ele vai ficar com bastante sequelas. E o último ponto da aula, o que seria a morte encefálica, né? A morte encefálica, ela, pela legislação brasileira, ela já caracteriza a morte clínica do paciente, ou apenas morte em geral. Só que para ela ser determinada, tem que ser feito todo esse protocolo aqui, que o Bertolucci descreveu na pirâmide de Wigdix. Que aí depois, se vocês quiserem dar uma pausa para olhar com calma, já que não é o foco da aula. Mas basicamente tem que fazer toda aquela investigação que a gente fez. Tem que fazer os reflexos de tronco. Esse teste da apneia tem todo um protocolozinho para ser seguido e tudo mais. E o algoritmo do coma, eu trouxe 3 algoritmos diferentes. Tem esse algoritmo do Nitrine, em que ele vai fazer basicamente aquela divisãozinha de diagnósticos diferenciais que eu fiz no começo da aula, e uma investigação específica para cada um deles, mas sempre o suporte de vida vai vir inicial, antes da investigação, aqui para vocês verem com mais detalhes. Tem esse algoritmo que o Rosen traz, que ele realiza esse suporte de vida, mas a investigação ela fica, ele foca menos na questão da investigação. E aqui o do Velasco, que é aquele medicina de emergência da USP, ele traz todo uma divisãozinha, né? Também como o do Nitrine. Se a história for sugestiva de lesão estrutural, se for sugestiva de meningite, causa metabólica, de intoxicação exógena, e por aí vai. Depois vocês podem dar uma pausinha para ver com mais atenção, que é basicamente o que a gente já discutiu até aqui. E onde o rebaixamento de nível consciência vai se encaixar dentro do raciocínio diagnóstico neurológico, que a gente discutiu em algumas aulas, e na minha percepção ele se encaixa aqui. Ele vai ser como um diagnóstico sindrômico, e a nossa investigação toda vai ser tentando localizar a lesão no sistema nervoso central para poder chegar no nosso diagnóstico final. Aqui foram minhas referências. Obrigada.